Amém? Amém. Shabbat Shalom, Shalom, Shalom. O tempo que nós vamos entrar agora é redenção. E o início desse estudo sobre redenção, nós vamos basear no livro Rumo a uma Vida Significativa, que ele foi compilado pelo rabino Simon Jacobson, certo? E aqui trata-se dos ensinamentos, dos discursos do Rebbe Menachem Mendel, ok? Então, nós vamos basear essa questão no início do nosso estudo sobre redenção. Com a graça de Hashem, o Emerson e eu, nós estaremos tratando desses temas constantemente, redenção e também sobre a questão de Mashiach. Nos dias de Mashiach, o que temos ante a iminente revelação de Mashiach, o que acontecerá realmente no momento antes da revelação de Mashiach. Fatos que acontecerão e imediatamente Mashiach se revela. Ok? Então, nós vamos basear essas questões principalmente em cima desses 3 livros aqui. Ok? Então, iniciando a questão em si sobre redenção, nós temos a seguinte questão aqui, que do nosso Rebbe Menachem Mendel. Redenção para uma vida significativa. Isaías, capítulo 11, verso 9, diz assim: a terra se encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Ok? Há uma versão mais elevada desse versículo 9 que diz assim: a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem as profundezas do mar. E por que essa é mais elevada? Porque nas profundezas do mar não existe espaço vazio sem água. Então, nessa versão mais espiritual mais elevada, traz para nós essa questão assim, que a terra se encherá do conhecimento de Deus e que não haverá absolutamente nenhum lugar, 1 milímetro na face da terra que não terá o conhecimento de Deus. Isso significa que a terra se encherá de fato, desde as suas profundezas até a sua superfície, de conhecimento de Deus. Certo? Então, ninguém, absolutamente, entre vivos e mortos, não terão conhecimento de Deus. É isso que quer dizer. O nosso Rebbe, com referência a isso, diz: a redenção final não é mais um sonho de um futuro distante, mas uma realidade iminente. Quando o nosso Rebbe Menachem Mendel ele assumiu oficialmente a liderança Chabad universal, foi em 1951. No ano de 1950, foi um ano inteiro em que os rabinos ficaram na cola, por assim dizer, do nosso Rebbe, assumir a liderança no lugar do seu sogro, o 6º Rebbe, para a liderança Chabad. E ele, durante um ano, não deu uma resposta, ficou aguardando, e os rabinos no pé dele, na cola dele, até que em 1951, em janeiro de 1951, ele assumiu oficialmente a liderança Chabad, né, de Nova York para as nações e para todo o movimento Chabad. E o nosso Rebbe, nós precisamos entender uma questão. O nosso Rebbe, ele, depois de Moshe, ele foi o único rabino, o único Rebbe que se importou com os não-judeus. E isso é sinal de redenção. Por isso, o primeiro discurso que ele teve foi realmente assim, dentro desse foco. A revelação de Mashiach é iminente. É para qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Então, a redenção, ela está ligada com a revelação de Mashiach. Sem Mashiach não há redenção. Sem redenção não há Mashiach. Então Mashiach precisa se revelar para que a redenção ela aconteça.
Mas para acontecer a redenção com a revelação de Mashiach, este é o ponto central que nós vamos ver aqui, como que acontece isso. A redenção, ela já começou em 1951. Quem ouviu, ou melhor, quem escutou o que o Rebbe disse. Porque existe uma diferença de ouvir e escutar. Ouvir, escutar, isso penetra nos nossos tímpanos, vão de fato no nosso intelecto, desce no nosso coração e a nossa alma se aquece com isso. Então isso é escutar, ok? Então, iniciando, o Rebbe diz assim, aliás o rabino Simon Jacobson, quando o Rebbe assumiu a liderança do movimento Lubavitch, em 1951, declarou que o longo processo da história humana estava, afinal, começando a realizar-se. Esta geração é a geração final do exílio, disse ele, e a primeira da redenção. Ou seja, primeiramente ele está falando para judeus. É a última geração do exílio. Ou seja, esta geração judaica é a última geração do exílio. Não tem outra. Por isso que muitos rabinos falam que, de fato, não há mais espaço para a reencarnação. Que tem um monte de benedor que fica preocupado com a reencarnação. Quer saber o que ele foi no passado, fica aí enchendo os picuá dos rabinos sobre a questão de reencarnação. E não há mais espaço para falar sobre reencarnação. Isso daí vai trazer mais confusão do que elucidação. Entendeu? Então não há mais espaço para isso. Já foi. Quem tinha que se reencarnar já reencarnou. Não tem mais. Não tem mais espaço para isso. Ponto final. Não se conversa mais sobre isso. Pronto, acabou. Então, nós precisamos focar exatamente dentro desse aspecto. Esta geração judaica, ela é a última do exílio, Galut, e é a primeira da redenção, Geulah. Então, essa é a realidade. Então, é essa geração que marca realmente a revelação de Mashiach a qualquer momento mesmo. Amém e amém. E isso está conectado diretamente com a humanidade, porque a redenção final, Mashiach, não vem só para o povo judeu, ele vem para a humanidade. E os Beneinor, a partir do momento que abandonou toda a idolatria e toda a vã espiritualidade recebida pelos seus pais de outrora, como um engano, e está andando ombro a ombro com o povo judeu, está fazendo a redenção acontecer mais rápido ainda. Certo? Continuando, a redenção pessoal e a redenção universal conduzindo à perfeição da sociedade ao mundo repleto de percepção de Deus. Isso é importante nós estarmos focando sobre a questão redenção pessoal e redenção universal. Pessoal, não precisa nem explicar direito, né? É só dizer eu. Não é você, é eu. Ela é pessoal. Redenção pessoal, eu. E a redenção universal, judeus e não judeus. Ponto. Essa é a questão. Depois, para conduzir a perfeição à sociedade e ao mundo repleto de percepção divina. Ou seja, isso, redenção, ela está conectada exatamente com a revelação. A revelação de? Não. Mashiach não vai se revelar para ninguém. Mashiach ele vem para revelar Deus. Por isso que ele é homem, nascido da concepção do marido e da esposa, dos seus pais. E ele vem não para ser o foco das coisas, ele vem para revelar Deus. Por isso que o Rebbe diz, conduzindo à perfeição da sociedade e um mundo repleto de percepção de Deus. Então,
Mashiach não é Deus. Mashiach não é milagreiro. É isso que nós precisamos entender. Mashiach, ele é líder. Por que se fala aqui em Mashiach? É um líder, é um governante, é alguém que estará sobre um povo para governar, para reger. Lembra do David Melech? Você vê lá que David Melech, durante o seu reinado, houve 40 anos de paz, tranquilidade. Depois que ele abateu os seus inimigos, etc. e tal, né, que são inimigos de Deus, todos os inimigos do povo judeu são inimigos de Deus. Todos os inimigos do Beneinor, que vive o monoteísmo com o fundamento judaico e orientação rabínica, os seus inimigos são inimigos de Deus. Não são nossos inimigos, são inimigos de Deus. Enquanto David Melech foi líder, houve 40 anos de paz. Então, o Mashiach, ele vem com esta finalidade, para trazer revelação de Deus, para conduzir à perfeição a sociedade e um mundo repleto da percepção de Deus. Ou seja, as pessoas, elas vão ver em tudo a presença divina, vão sentir presença divina, pensar divino, falar, agir divino. Isso é percepção de Deus. O que nós conhecemos hoje como percepção de Deus ainda é pouco e é de forma superficial, principalmente para nós Beneinor. Por quê? Porque nós estamos ainda engatinhando. Então, por isso, quando você tiver um não-judeu, seja ele quem for, que comece a parecer ser judeu e não é judeu, cuidado. Cuidado com aqueles que vêm e começam a querer contradizer os rabinos. Cuidado. Ou seja, aquele não-judeu que se apresenta e fala que é o bambambam, que sabe mais do que o rabino, você já pode virar as costas e ir embora, porque não vai dar coisa boa ali não. Não vai dar coisa boa ali. Pode ficar tranquilo com isso. Ok? Continuando. Tudo agora depende de nós. Esse é o detalhe. Tudo agora depende de nós. Nós, disse o Rebbe naqueles dias, em 1951, no seu primeiro discurso. Tudo depende de nós. Por isso que ele orientou os rabinos a saírem da bolha e irem para o meio não judaico. A semelhança de Iaco, desta paraxá dessa semana, que saiu da terra prometida, que saiu da terra de seu pai Isaac, saiu da casa de santidade e foi para o mundão. Mas não para se contaminar com o mundão e nem se deixar dominar pelo mundão, pelo contrário, para influenciar o mundo, sem se contaminar com ele. Por isso o Rebbe disse: tudo depende de nós. Começou com eles. A missão que Deus deu ao povo judeu, que está na Torá, para ser a luz das nações, para ser um povo sábio diante das nações, para ensinar as nações, para trazer o quê? A revelação ou a percepção de Deus em tudo. Em tudo. E essa percepção de Deus que nós precisamos realmente vivenciar são as experiências que Deus está dando para nós no nosso dia a dia. E assim, o nosso rabino Simon Jacobson diz: este foi o tema principal da vida do Rebbe. Certa vez ele escreveu numa carta da seguinte forma, abre aspas: desde o dia em que fui para a escola e mesmo anteriormente a ele, a visão da redenção futura começou a tomar forma em minha mente, uma redenção de grande amplitude e esplendor, através da qual se entenderá o objetivo do sofrimento, os severos decretos e as aniquilações que o povo judeu tem experimentado durante os seus exílios. Ou seja, se explica o que aconteceu 7 de outubro, Holocausto e Companhia Limitada? Não. Não se explica. Mas
tem aqueles profetas da fome de plantão, que fala que o povo judeu foi castigado porque abandonou Deus, se desviou do caminho de Deus, e Deus os abandonou, e por isso que aconteceu essas tragédias na vida deles. Isso é antissemitismo, isso é ignorância bíblica, isso é jumentice espiritual. Simplesmente isso. Que nem o nosso Rabi comentou sobre a questão dos Beneinor no curso de liderança, falando, né, todo mundo conhece o anjo bom do lado direito e o anjo mau do lado esquerdo, né? Então o anjo bom sempre procura nos levar para alimentar, fortalecer a nossa alma divina e para estarmos na percepção divina. Mas o anjo do mal, da esquerda, é um anjo terrorista, que sempre procura nos tirar da presença de Deus. Essa é a realidade, ok? Então, por isso, através da qual se entenderá o objetivo do sofrimento, os severos decretos e as aniquilações do exílio, da Galut. Então, entenderá, compreenderá nos dias de Mashiach, exatamente, compreenderá plenamente o objetivo, por que o povo judeu sofreu tanto e padeceu tanto na sua história. Numa explicação simples, né, que um certo rabino deu, ele diz assim: o povo judeu, através da sua história, tem sido realmente a expiação para as nações. Tem sido a expiação para as nações. Porque os sábios dizem, sem o povo judeu, não haveria Torá em nenhum mundo, e portanto nem as nações. E como diz os sábios, que a Torá, que foi uma das primeiras coisas que Deus criou antes de fazer uma partícula do universo, a Torá foi criada por causa do povo judeu. Jerusalém, já no plano espiritual, antes de qualquer partícula ser criada no universo, ela foi criada por Deus por causa do povo judeu. Então, o povo judeu é bênçãos, bênçãos, né? Quer dizer, o povo bênçãos significa muitas coisas boas para as nações. Por isso que quando se aproxima de Deus, tem que se aproximar do povo judeu. Se aproximou do povo judeu, se aproximou de Deus. Falou contra o povo judeu, faz qualquer equiparar o povo judeu a qualquer coisa, isso é um perigo tremendo, porque isso traz para a pessoa a sua própria autodestruição. Esta é a realidade. Então, a pergunta agora fica assim: por quê? Por que a redenção? Então o nosso Rebbe, ele diz, imagine que você viveu sua vida inteira em um túnel escuro. Feche os seus olhos. Feche, todo mundo, feche seus olhos. Tente visualizar você num túnel escuro. Pode abrir os olhos. Imagine você viver no escuro toda a vida. E você acha que está numa boa. E você está, não é tão mal assim. Aí que está o perigo. Seus pais e avós também ali viveram, assim como os pais e avós deles. Você se acostumou com as trevas e desenvolveu as aptidões necessárias de sobrevivência à escuridão. Por isso você viveu o seu dia a dia, no seu andar, até chegar aqui na luz do monoteísmo com fundamento judaico. Você procurou viver de acordo com aquilo que os pais receberam dos seus pais, e aquilo que, de acordo com que você recebeu dos seus pais, você procurou viver da melhor forma possível, né? Moralmente, eticamente, de acordo com aquilo que você foi aprendendo com seus pais, ou se os seus
Ou se alguém teve um pai e mãe malandra, imagino que aprendeu também. Mas mesmo assim, foi aprendendo a sobreviver na escuridão. Como se a escuridão fosse luz. Ou seja, a vida, ela é assim? É dessa forma? Você segue pela vida, às vezes cambaleando, no escuro, outras vezes tateando para encontrar o caminho, está totalmente resignado com o fato de que assim é a vida. Quantas vezes nós ouvimos, ou às vezes até mesmo nós falamos, é assim mesmo, não vai mudar nada. É assim mesmo, não vai mudar nada. Eu vou mudar o mundo? Eu não vou mudar o mundo. A vida é assim mesmo. Vamos levando do jeito que der, seja o que Deus quiser. A vida é assim. Pergunto, esta está totalmente resignada. Ou seja, a pessoa que assim pensa, ela já entregou os pontos. Ela não tem perspectiva de vida, não tem futuro, não tem esperança de nada. Por que a redenção? Quando a pessoa ela perde os seus valores, não tem mais nada pela frente. Acabou. A vida para ela acabou. Então, aonde que fica aquela questão, né? E por que você está vivendo? A hora que a morte chegar, chegou. Ponto final. Viver e morrer, acabou. Não é isso que nós ouvimos, e às vezes, antes de chegarmos nesse patamar espiritual, às vezes até nós mesmos chegamos a falar isso. Mas alguém lhe contou, ou você leu em algum livro antigo, que há muito tempo atrás seus ancestrais viveram em um lugar muito diferente, cheio de luz. Nós começamos a ouvir falar sobre os patriarcas, Abraão, Sara, Jacó. Começamos a ouvir que, de fato, tem sim um povo que viveu diferente, vive diferente. Lembra de Esther? Quando Haman quis eliminar o povo judeu ali da Pérsia, que atualmente é o Irã, ele falou para o rei Assuero: tem um povo aqui no meio de nós, que é um povo diferente, tem leis próprias, e eles não se dobram diante do teu ídolo, diante do teu busto, diante da tua estátua, não honram a ti como Deus e Rei. Então nós começamos a ouvir que tem sim um povo diferente, e um povo que vive na luz, e isso foi despertando realmente lá dentro. Você soube que de fato existe uma luz no fim de um túnel, que não precisa necessariamente passar a vida inteira na escuridão. Contudo, você é cético. Afinal de contas, esta escuridão é a única vida que eu conheço. Então, você já ouviu falar alguém dizer assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, e eu vou morrer assim. Então, essa percepção de Deus, as pessoas perderam. E ela está precisando de luz para que essa percepção possa voltar. E por isso o Rebbe diz: depende de nós, judeus e bereanos. Depende de nós mostrarmos para essas pessoas, os nossos parentes, os nossos amigos, o nosso vizinho. Nós precisamos levar esta luz para que essas pessoas possam ter uma esperança de retorno, de Teshuvá. Por isso o Rebbe diz: depende de nós. Depois de tantas gerações, nós temos vivido este túnel. Será possível acreditar em uma história antiga sobre a possibilidade de uma vida fora dela? Não vai mudar nada. Eu não vou mudar o mundo. Não há perspectiva, não há esperança de mudança? Depende de nós. Ou seja, nós chegamos aqui para sermos monoteístas com fundamento judaico e orientação rabínica, mas não é para sermos prisioneiros.
Porque o fundamento da Torá, amado, sempre foi e sempre será Deus, família e liberdade. Porque Deus não quer escravos e nem robôs. Ou você é livre para servir a Deus, ou você não é livre porque você não quer realmente mudar de nada. Mudar para nada. Quer continuar a ser a mesma coisa de outrora. Então, estarmos realmente no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é mudança de vida diária. E não que nem nós aprendemos no mundo religioso enganoso lá. Levanta a mão aí, quem quer fulano de tal como Salvador. Levantava a mão um monte de gente, era aquele monte de aleluia e companhia limitada. Depois virava o quê? Nada. Cada um continuava do seu jeito, a maior parte, melhor dizendo, continuava vivendo do seu jeito, sem nenhuma progressão. Já faz, acho que 2003, 20 anos que nós moramos vizinho de certo povo com certo segmento religioso. O que nós ouvimos no primeiro dia que mudamos na casa é a mesma coisa que a gente ouve depois de 20 anos. Não houve evolução nenhuma. Prisioneiros de si mesmo, prisioneiros do sectismo religioso e ponto final. É proibido saber, conhecer, é proibido pesquisar, é proibido mover a escuridão. E as pessoas se tornam escravas desse medo. Além disso, você aprendeu a sobreviver aqui, a se sentir à vontade na escuridão. Então, por que desejaria arriscar uma mudança? Por que você arriscou uma mudança? Antes de você decidir, nós ficamos realmente em papos de aranha, como diz o outro. A nossa mente entrou a 1000 por hora. Será que o que eu estou fazendo está certo, está errado? Como que fica, como que não fica? Os nossos pensamentos foram a 1000 por hora. É melhor não fazer nada, é melhor não mudar. Vamos continuar do jeito que está. Afinal de contas, a maioria está desse jeito. Se a maioria está desse jeito, está certo. Então nós fomos realmente assim afrontados com milhares de perguntas e as nossas mentes ficaram realmente a 1000 por hora. Contudo, alguma coisa dentro de você diz que não está certo viver na escuridão. Não importa o quão acostumado a ela você esteja, ainda se sente assustado e inseguro. Você se dá conta de que, embora a escuridão possa ser uma parte da vida, ela não é a vida propriamente dita. E por que isso? Porque a centelha divina que Deus colocou em cada ser humano mexe com ela constantemente para sair da escuridão e ir para a luz. E quando ela começa a se mover nesse sentido, realmente a mente vai a 1000 por hora, porque nós estamos numa fronteira e nós vamos romper essa fronteira que estávamos tão acostumados. E aí então o que acontece? É certo eu romper esta barreira? É certo eu romper esta fronteira? Afinal de contas, a maioria está do lado de cá. Por que eu vou para o lado de lá? Então nós somos confrontados, ou fomos confrontados com tudo isso daí. Enquanto tropeçamos e tateamos o nosso caminho, nos perguntamos se algum dia iremos encontrar a verdadeira felicidade. Esta é a busca independente de religião, a verdadeira felicidade. E muitas vezes as pessoas, ou na sua maior parte, buscam essa verdadeira felicidade nos lugares mais errados e com pessoas mais erradas, mesmo que aparentemente sejam sábias, tenham diplomas, tenham o diploma de PhD, de por aí afora vai, mestre, doutor e companhia limitada. Continua a mesmice coisa.
não há mudança real de vida. Há uma mudança parcial de vida. Mudança parcial de vida não é mudança. É a mesma coisa que se acostumar na escuridão. Se acostuma na hipocrisia, na falsidade. Por isso, vejam bem, amados, por que Paulo delineou é proibido guardar o Shabat? Porque o Shabat tem 39 leis proibitivas e as suas ramificações. Então, o judeu que guarda o Shabat, ele realmente guarda o Shabat, ele não brinca com o Shabat. Ele guarda. Não tem celular, não tem computador, não tem caneta, não tem lápis, não tem caderno, não tem nada. É só livro e virar a folha para ler, estudar, fazer preces. Não tem que ligar luz, não tem que ligar chuveiro para tomar banho. É guardar o Shabat realmente. E como é que é a casa deles? Dentro, se não tem chuveiro, não tem nada disso, não disse que não tem. Só disse que não se usa. Ah, é só no Shabat. É só no Shabat, tá. Não se usa. Tá. Certo? Então, e vejam bem, dentro da própria Torá, nós temos lá que a violação do Shabat é pena de morte. E o não-judeu que não está acostumado desde pequeno, desde nascimento, a crescer dentro dos ensinamentos judaicos, ele não tem condições de guardar o Shabat. Porque o seu estilo de vida é totalmente diferente de guardar o Shabat. Não se pratica atividades físicas, exercícios. Não fica de pendurado em celular conversando com quem quer que seja. Tem não-judeu que fala que guarda o Shabat e fica o dia inteiro na frente da televisão, por exemplo. Não, eu não guardo, eu estou guardando o Shabat. Mas você está na frente da televisão, ainda por cima da Rede Globo. Piorou a situação. Entendeu? Então, o Benei Noah, por isso que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele deu para os Benei Noah a celebração do Shabat, honrar o Shabat e continuar o seu estilo de vida. E o Rabino diz assim, que o não-judeu, o Benei Noah, ele tem o privilégio de não guardar o Shabat, porque com Deus, ele continua fazendo com que a vida se movimente na face da terra. Então, com os Benei Noah honrando e celebrando o Shabat, não há uma parada no universo. Com Deus continua movimentando a face da terra, ok? A verdadeira felicidade nós só podemos buscar quando de fato nós vamos pelo caminho correto. Isso está conectado diretamente com o Torá, 7 leis de Noah, suas ramificações, né? A nossa techuvá diária, as nossas preces diárias, a nossa tzedakah. São essas 5 marcas que nós rompemos os céus. São essas 5 marcas que nós deixamos a nossa digital realmente nos céus e ninguém poderá apagar, seja quem for. Continuando, a virtude e a bondade acabarão prevalecendo. Será que de fato nós encontraremos de fato a paz interior? Levaremos uma existência realmente significativa, onde haverá harmonia e paz entre os povos? Caso contrário, como justificar para nós mesmos e para nossos filhos a necessidade de adotar princípios éticos e morais? Afinal de contas, embora a natureza humana almeje objetivos elevados, qual é o sentido de se esforçar tanto para levar uma vida virtuosa, se tal esforço não leva a lugar nenhum? Se realmente não há nenhuma perspectiva de redenção, então por que as pessoas buscam um estilo melhor de vida? Se não há percepção de redenção, por que as pessoas
instrui os seus filhos da melhor forma possível para serem gente honesta, trabalhadora, etc. e tal. Se não há esperança de redenção, por que fazer uma boa família, manter bons amigos, uma boa vizinhança, se não há perspectiva de redenção? A resposta, ela é simples e é única, numa palavra: redenção. Redenção é a luz do fim do túnel que nós tanto falamos nas nossas vidas. Há uma luz no fim do túnel, só que nós não sabíamos que luz que era essa. Nós estamos descobrindo na nossa jornada monoteísta. Então, de fato, há uma luz no fim do túnel, e essa luz verdadeira não é aquela que nós aprendemos por tradição ou como ditado popular. Essa luz no fim do túnel é a redenção. O sistema e o mundo secular, aquilo que é verdadeiro, virtuoso, sagrado, eles sempre procuraram deturpar através do que? Ditados populares. E há uma luz no fim do túnel, é uma delas. Para as pessoas olharem no sentido de frente, não para o alto, de onde vem a nossa redenção. Olhar não para cima, mas olhar para frente ou para baixo. Será que tem uma luz no fim do túnel? Não tem não. É assim mesmo. Esse é o sistema, é o mundo, com as suas queripotes, as suas cascas, que são tudo aquilo que está conectado com o materialismo, que está conectado com tudo aquilo que está no sentido negativo e destrutivo da vida humana. Redenção é Deus nos dizendo que a razão pela qual Ele criou o universo vai de fato prevalecer, que a bondade vai triunfar e que nossas vidas podem ser significativas. Redenção é a parte integral do plano de Deus quanto da vida humana. Sem redenção, nossas vidas seriam de fato sem sentido, ou um infinito túnel de escuridão sem nenhuma luz no fim do túnel, com pouca consciência de uma existência diferente e nenhuma esperança de que algum dia possamos alcançar a luz. Por que o sistema religioso enganoso, ele educou as pessoas e nós somos educados por ela? Você não precisa fazer nada. Tem alguém que fez por você e ele já fez tudo por você. Você não precisa fazer mais nada. É para fazer com que as pessoas tornem-se preguiçosos espirituais, preguiçosos na sabedoria, no conhecimento, no entendimento, preguiçosos em pesquisar, preguiçosos em se esforçar para terem méritos diante de Deus, para realmente ter uma vida significativa. Se nós analisarmos, amados, a nossa percepção hoje de Deus e de uma vida significativa, ela é bem melhor do que alguns anos atrás, se nós analisarmos de forma real e verdadeira. Nós vamos perceber isso também. Então, de fato, nós já começamos a não só visualizar a luz no fim do túnel, mas a nos aproximarmos mais e mais desta luz, que é a redenção. Então, sem redenção, de fato, a vida não teria sentido. E com a redenção nós temos realmente como chegar ali. Agora, a pergunta que fica: redenção. Redenção do quê? O que você acha? Redenção do quê? Alguém quer dar um exemplo? Fala, cara. Do estilo de vida errado longe de Deus?
Um ensino errado longe de Deus. Estilo de vida. Estilo de vida. Paganismo. O que mais? Paganismo. Oi? Paganismo. Paganismo. Deixar a idolatria. Deixar a idolatria. O que mais? Redenção do quê? Alguém mais quer arriscar uma opinião? Do exílio? De quê? Do exílio? Redenção do exílio. Ótimo. O que mais? Mais alguma ideia? A verdadeira redenção começa no eu, não em você. Qual que é a diferença da redenção que começa no eu e não com você? Eu acho, eu penso que é assim, né? Tem que ser. Qual é a diferença da redenção no eu e não em você? Porque eu tenho que cuidar da minha redenção e você cuida da sua. Por quê? Porque a redenção, primeiro, ela é pessoal. Individual, Pessoal individual é a mesma coisa. cada um dá na sua, né? Agora, nós vamos ver outro detalhe. Não é isso não? Mas do que exatamente precisamos ser redimidos? De estarmos aprisionados na armadilha da escuridão do mundo material, escravo do mundo material, que obscurece nossa busca por significado de uma vida prática, apática e sem objetivo, dos nossos medos e dúvidas. Ou seja, a minha redenção, a redenção do eu, ela começa com as minhas dúvidas, os meus medos, ou os meus fantasmas, e também mundo material. E isso está relacionado conosco todo santo dia. Os nossos medos, dúvidas, o nosso mundo material que nos domina. E nós precisamos de redenção do nosso eu. Então, redenção do quê? Vamos lá, que tem mais puxão de orelha para nós aqui. Deus criou cada um de nós com uma centelha divina, que quando cultivada nos permite iluminar as trevas e seguir adiante. Como se cultivar esta centelha? Reconhecendo a força do interior da sua alma. Reconhecer. Reconhecer. Miguel, meu irmão. Senhor, Por favor. Então, a primeira coisa que precisa da redenção é reconhecer. Reconhecer o que exatamente? Acabei de falar. Reconhecer a força da sua alma. Para reconhecer a força da nossa alma, uma palavra que tem que ser tirada do nosso vocabulário. Eu não posso. Outra. Não vai Dar. certo.
vamos fazer um negócio? Ah, vamos. Vamos fazer um negócio? Ixi, mas é complicado isso, hein? Não vai dar certo. Não vai dar certo, não adianta nem tentar. Isso significa que a pessoa não reconhece a força da sua alma. Ela, quando nós agimos dessa forma, quando não reconhecemos a força da nossa alma, o que nós estamos dizendo? Eu não estou com Eu não estou com Deus. Deus não está comigo. Reconhecer a força da nossa alma, nós precisamos reconhecer quem criou a nossa alma. Reconhecer quem formou a nossa alma. Reconhecer que Ele, o único soberano, criou a sua alma. E se Ele criou a sua alma, o que significa isso? Que a sua alma, ela é Por quê? Porque quem criou a sua alma, Ele é infinito. Ele é sem limites. Então, a pergunta: onde estão as derrotas das nossas vidas? Em nós mesmos. Em nossas incertezas. Nas nossas incertezas. As nossas fraquezas. Na nossa fraqueza. Ou seja, está em nós. Vamos em frente, ver o que mais? Elevando-se acima do seu ego e reconhecendo com uma força absoluta que é muito maior que você mesmo, sendo uma pessoa generosa e levando uma vida virtuosa, e acima de tudo, percebendo que no meio da escuridão existe de fato uma luz e a ser encontrada, que irá imbuir cada ato de virtude com um significado infinito. Para chegarmos nisso, nós temos que reconhecer aquilo. O nosso eu, que é o nosso ego, ele não pode ser superior a Deus. Você disse que é monoteísta, você diz que não é idólatra, mas se você põe o seu ego acima de Deus, você é um idólatra. Você não é monoteísta, você é idólatra. Quando você coloca o seu ego acima de Deus, você está dizendo que não reconhece a força da sua alma, que você diz: eu não posso fazer nem isso nem aquilo, que não vai dar certo nada, que as coisas vão continuar como estão mesmo. E ponto final. Aliás, se não ficar pior, ainda você mesmo acaba piorando a própria situação. Entendeu? E nesse sentido, você está dizendo simplesmente: eu não estou com Deus e Deus não está comigo. Então, redenção do quê? Do ego. Do ego. Então, a verdadeira redenção, com a revelação de Mashiach, se ela não começar aqui, para os que não o fazem, essa redenção nunca vai chegar para ele. Continuando, eu estou sem relógio, viu? Preciso de horas aí. 7:10. 7:10? Então já está na hora da nossa revelada. A redenção não é algo que acontece no final da sua vida na terra. É um processo cumulativo que começa no início das nossas vidas. A cada ato de bondade, nos aproxima mais um passo da finalização do processo. Redenção significa um fim ao negrume
e a confusão significa um tempo de harmonia. Ou seja, vejam bem aqui, a redenção, ela não é um processo do fim da vida, mas ela é um processo do início. Ou seja, quando Deus chamou a tua alma para descer e habitar esse corpo que você tem, Ele já começou com o processo da redenção na sua alma. E quando Ele fez com que você nascesse, então esse processo de redenção iniciou aqui. E ela vai ao longo da nossa vida. Nós é que paramos esse processo num determinado lugar da nossa vida. Nós que bloqueamos esse processo num determinado lugar da nossa vida, no passado. Baruch Hashem, que nós encontramos o início. Amém. Amém. Para podermos estar aqui. Então, a redenção, ela não é o final da vida, mas ela começou a partir do momento que Deus criou cada uma das nossas almas. E ainda por cima, o processo da redenção ele é cumulativo. O processo da redenção, por ser cumulativo, significa que você adquire méritos, méritos, méritos e méritos diante de Deus no seu dia a dia. E vejam bem que aqui fala, começa no início das nossas vidas com atos de bondade, atos de justiça, atos de misericórdia, onde isso daqui está conectado? Sedaká. Cada ato de bondade, de justiça, de misericórdia, dentro disso temos lá a questão das doações, ofertas, dízimos. Você está praticando de sedaká, que é tudo isso daí. Você está dizendo para a redenção que ela venha a qualquer momento, agora mesmo. Amém. Amém. Você está fazendo o processo da redenção que Deus começou no início, quando Ele formou a tua alma, e você está ao longo da sua vida. Você está acumulando, ou é um processo cumulativo. Você não perde absolutamente nada. Não perde absolutamente nada em cada coisa que você faz dentro do processo da Tzedaká. Vejam, amados, os Maimônides, o nosso Rebbe, Rashi e outros sábios do povo judeu, eles falam sobre o poder da Tzedaká. O poder de fazer a redenção ser real. Porque quando você pratica a Tzedaká, você não somente está colocando a sua digital, que significa que Deus sabe o que você está fazendo. Ele reconhece a sua digital. Os seus méritos são seus, a recompensa é sua, e ninguém vai tirar isso de você. Mas o mais ainda importante disso tudo, você está fazendo com que a sua redenção ela seja cumulativa e escrita no livro da vida. Amém. O que mais? A redenção é um milagre? Sim ou não? Quem acha que a redenção é um milagre, levante a mão. Ninguém acha que é um milagre? Não é milagre? Por que não é milagre? Então quem responde?
Todo mundo não levantou a mão. Então alguém tem que falar o porquê que acha que não é milagre. Por que não é milagre? Hã? Tem o quê? Tem que adquirir. Por isso que não é milagre? Tem que adquirir. O milagre vem de Deus. Se Deus começou o processo da redenção, a redenção já é nossa. É um milagre, então. É um milagre. É um milagre? Por que é um milagre? É porque o milagre de Deus para a nossa vida. Milagre de Deus para a nossa vida. Vamos ver o que o Heber responde. Não é um presente? É um presente? É, tipo assim. Tipo assim. Ok. O milagre, a redenção é um milagre? Milagre. Resposta. Sim. Não. É porque Por que não é um milagre? Vamos lá. ficou difícil agora. É uma forma como as coisas sempre se destinaram a ser. Deus, quando Ele começou desde o princípio a redenção, é para ser. Ou seja, o plano e o projeto de Deus não mudou. Já estava escrito, então. Continuando ainda a resposta aí. É a forma como as coisas sempre se destinam a ser. Mas como podemos estar certos de que vamos ser redimidos? Afinal de contas, quando olhamos em volta, o mundo parece estar muito longe da redenção. Ou seja, o que mais nós encontramos é o egoísmo e a escuridão que parece que predominam. A resposta é clara. Deus nos assegurou que assim seria a redenção. Assim seria. Faça a si mesmo uma pergunta simples: por que você luta para alcançar uma vida significativa? Por que não se sente bem vivendo apenas para si próprio, sem pensar em nada além dos seus íntimos desejos e necessidades? Por que você sempre pensa no próximo? Faz parte da redenção. Então, você já está vivendo a redenção. Precisamos o quê? Aprimorar essa redenção no nosso dia a dia. Por quê? Porque ela é cumulativa. Vai somando. Fala, Edinho. Quebra toda o paradigma que precisamos de alguém para nos salvar. Cai por terra. Totalmente. Totalmente. A redenção já estava tudo escrito. Não precisamos de ninguém. Estava escrito já. Dependemos de nós mesmos. Muito bem lembrado. Depende de nós e já estava escrito já tudo isso. Vamos, tem mais. E tem outra, é para todos. Não é só para A e ninguém, é para todos. Não é só para o povo judeu, é para toda a humanidade. Falando o verbo claro, não é só para o povo judeu, é para toda a humanidade. É só para quem O judeu também não também. Somos movidos por um paradoxo, uma força criada pela atração de dois opostos. Aqui que começa a termos como diz, vamos destripar o milho aqui agora. Os dois paradigmas da nossa corpo e alma. Corpo e alma. Vamos terminar essa parte para nós fazermos a vida lá, ok? Somos movidos por um paradoxo, uma forma criada pela atração de dois opostos. O nosso corpo, que representa o universo material, e a nossa alma, que representa o universo espiritual. Então nós temos o corpo material e o corpo e a alma espiritual. Ok? Certo? Então nós temos aí a nossa
Tudo em nossa existência é marcado por essa dicotomia. Vivemos em um mundo imperfeito e, entanto, buscamos a perfeição. Levamos uma vida cheia de dor e dificuldades e nós lutamos para termos paz e harmonia. É a dicotomia. A dicotomia, ela é que nem o paradoxo. É sim e é não ao mesmo tempo. Ou seja, corpo e alma. É a nossa luta constante. O mundo material e o mundo espiritual. E Jacob, na nossa paraxá da semana, mostrou que nós podemos ter exatamente o que é aqui. Harmonia. Então, esse processo de redenção que Deus começou aqui, é para que desde o princípio, a partir do momento que Ele começou na criação, a fazer a primeira partícula do universo, o objetivo de Deus é para que tudo houvesse harmonia entre o espiritual e o material. E esse é o desafio que nós temos pela frente. Mantemos realmente, o corpo e a alma em unidade, em equilíbrio. Se você alimenta demais o seu corpo no sentido material, então aqui nós temos o material, nós temos a conexão com a alma animal. A alma, nós temos o que? A conexão com a alma divina. Essa é a nossa guerra. Essa é a nossa luta. Todo dia. Todo santo dia. Até a revelação definitiva de Mashiach. Sim, até dormindo, porque quantos sonhos bobos nós temos? A nossa alma e o nosso corpo estão brigando lá. Uma noite você sonha um monte de baboseira. Uma outra noite você sonha. Até voando. Estou no céu. Eu sonhei que eu estava voando. Certo? Então é exatamente isso. Mas como que nós podemos mudar esses sonhos negativos, destrutivos, materialistas e por aí afora vai? Vivenciando no nosso dia a dia uma harmonia entre corpo e alma. Por isso, realmente, Teshuvah, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e de Sedaká. São 5 princípios fundamentais para que nós possamos viver em equilíbrio, em harmonia, corpo e alma. Certo? Só um minutinho. E essa harmonia é com a gente mesmo e com os amados em volta, né? Aí já vem. A questão é o seguinte: se você não tem paz consigo mesmo, não vai ter com ninguém. Se você tem paz consigo mesmo, você tem paz com todo mundo. Se você está numa harmonia consigo mesmo, você vai ter harmonia em família, obedecendo o tripé de Deus. Deus, família e verdade. Porque Deus não quer escravo nem robô. Certo? Então essa é a realidade. Vamos só esses 2 parágrafos aqui para nós falarmos. O mesmo é verdade numa escala global e coletiva. Desde o início dos tempos, os homens têm investido seus corações e mentes para tornar a vida um pouco melhor. Todo homem razoável, com exceção dos senhores terroristas, toda pessoa razoável, classe média no sentido intelectual e espiritual, ele procura fazer alguma coisa melhor para si mesmo, para a sua família e para o próximo. Certo? Essa é a realidade. É uma questão coletiva e global. Criamos novos sistemas políticos e econômicos, buscamos cultura e esclarecimento, desenvolvemos a indústria, os empreendimentos, tudo em busca de uma sociedade mais perfeita. O objetivo é melhorar a própria sociedade.
Não obstante as extremas diferenças entre raças, nações e credos, as pessoas que habitam o mundo, né, em torno de 8 bilhões, estão procurando uma vida melhor, uma vida mais significativa. Então, nesse sentido, amados, né, para o nosso início sobre redenção, então nós tivemos aí a questão da introdução, né, o porquê da redenção, né, e a redenção do quê? Então, está diante de nós realmente, né, todo esse embaralhar, para que a gente possa desembaralhar as nossas vidas, né, e ter um rumo significativo, para que a gente possa realmente, ó, Entender. a redenção, que já é a marca do seu início, ela é ao longo da nossa vida, ela é cumulativa e está conectada diretamente com a nossa CDK. E é para isso que nós temos que manter a harmonia realmente do corpo e da nossa alma, para que nós possamos realmente fazer com que a redenção aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Porventura alguém quer falar alguma coisa ou